Boa noite, igreja. Glória a Deus. Agora a gente vai botar um teclado bem calminho para a gente acalmar os nossos ânimos. Boa noite para você também que está na sua casa. Seja muito bem-vindo à Igreja das Nações. Seja muito bem-vindo a participar desse culto aqui conosco. Amém, igreja? Amém. Parabéns, queridos. Parabéns. Que vocês continuem a crescer em sabedoria, crescer na fé, né? Que essa jornada possa crescer cada vez mais, que vocês possam fundamentar cada vez mais o conhecimento e o amor pelo Senhor Jesus. Amém, queridos? Parabéns. Vai lá, mostra o diploma para a mãe. Mãe, tem um diploma. Que bênção, glória a Deus. Quem está feliz aqui nessa noite? O nosso Senhor é bom, a misericórdia dEle se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui porque Ele é bom. Nós estamos aqui nessa noite porque Ele permitiu que nós estivéssemos aqui, na sua casa. Isso para nós é uma honra. É uma honra quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos. Tem alguém bonito aí do seu lado, sentado do seu lado? É uma pessoa bonita, é uma pessoa cheirosa? É bom, né? É importante quando a gente está sentado do lado de uma pessoa bonito, não nem precisa tanto, mas cheiroso sim, amém, queridos? Aí na sua casa, você está sentado do lado de alguém cheiroso? Se você está sozinho, o Senhor está aí contigo, amém? Glória a Deus. Opa, aumentou, né? Tá bom para vocês? Não sei se foi o meu retorno, parece que deu uma... Queridos, o tema da minha ministração nessa noite é o que todos nós precisamos. Fala junto comigo, força para vencer. Quem aqui precisa de força para vencer? Fala, eita glória! A palavra é para mim, Senhor. Em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar de força para vencer. Gostaria que você fechasse seus olhos mais alguns segundos para a gente orar. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por esse momento tão importante que é da palavra. Obrigada por esse momento em que o Senhor vai nos ensinar, nos corrigir, nos alinhar. É um momento em que o Senhor demonstra o seu amor por nós. Porque o Pai que ama, Ele corrige. Que o Senhor venha falar e ministrar os nossos corações nessa noite. E encontre em nós, encontre no meu coração uma terra fértil. Em que a tua boa palavra, como uma boa semente, vai cair no meu coração. E vai gerar muitos e muitos frutos. Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Amém, queridos? Quem crê nessa palavra diz amém. Essa palavra, ela, de maneira muito íntima e particular, é uma palavra que o Senhor fala muito comigo. Porque é um personagem na Bíblia, e eu já ministrei ele algumas vezes. Mas é um personagem na Bíblia que eu me vejo muito nele. É um personagem bíblico, é uma história bíblica que me ensina muito, que me inspira. E nessa noite eu quero ler junto com vocês Juízes 6, para a gente falar de um juiz, né? Esse momento aqui da história em que Israel não tinha nenhum rei governando Israel. É um período da história antes de vir o primeiro rei de Israel, que é Saul, e depois vem o famoso rei Davi. Mas esse é um momento da história que Israel, as leis e também a parte espiritual era governada por juízes e pelo próprio Deus. E esse momento da história é um momento que conta a história de um juiz chamado Gideão. Fala junto comigo, Gideão. Esse é um nome que você não vai... Gente, eu estou amando ter vocês pertinho. É muito legal a gente ministrar uma palavra e ter o povo participando junto. Então assim, à noite é mais animado, porque de manhã esse canto aqui está vazio, não sei porquê. Quem aqui acorda meio-dia? De manhã isso aqui é vazio, gente. Não tem ninguém aqui. Mas à noite é bom porque eles vêm e participam junto com a gente. Amém? Juízes 6 conta essa história, eu queria que vocês lessem junto comigo. Fala assim no versículo 1.
os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam, eu expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Vou dar uma pausa aqui. Isso aqui não parece muito a gente, igreja? O Senhor não fala para a gente fazer umas coisas, a gente desobedece, colhe o fruto da desobediência e depois a culpa é de Deus? Sim ou não? Ai, pastora, se Deus existisse, por que existe fome? Se Deus existisse, por que existe tanta maldade? E aí Deus está falando: eu falei, eu tirei vocês do Egito, eu mandei vocês não adorar outros deuses, eu fiz algumas coisas com vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Agora a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envia. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Meu Deus, que poderoso isso aqui. Gideão respondeu: se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo. Por favor, não vás embora, até que eu te traga a minha oferta. E eu encerro aqui no versículo 18, mas quem quiser continuar a ler, leia até o final, versículo 6, leia até o final do versículo 7. E você vai ver o desfecho dessa história. E resumindo para vocês, Gideão, ele tem um exército com mais de 30 mil homens. Gideão vai para a guerra, Deus dá um sinal, Gideão vai para a guerra com 30 mil homens. Deus disse: reduz esses homens, porque a hora que você vê a vitória, eu quero que você veja que foi através da minha mão poderosa, para você depois não contar vantagem, que vocês foi com a força da mão de vocês. O exército de Gideão foi reduzido, eles ficaram só em 300. Quem já viu aquele filme Os 300? Já, né? Eu gosto muito daquele filme. Eu acho que esse filme foi
inspirado nesse momento aqui da história. Fica só 300, mas Gideão vence o povo inimigo, os midianitas, com 300 homens. Esse é o final da história. Mas até acontecer o final da história, até a vitória chegar, teve um processo no coração de Gideão. Um processo que acontece muito conosco. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que existe um problema. Assim como nas nossas vidas, muitas vezes existe um problema. Um problema que a gente não quer enfrentar. Um problema que nós não estamos conseguindo dar volta. Existe um problema. Qual era o problema aqui do povo de Israel? Não necessariamente só de Gideão, mas do povo de Israel. Eles estavam sendo perseguidos por um inimigo. Tudo que eles plantavam, todo o trabalho deles, dava em nada. Eles plantavam, só que o inimigo vinha e acabava, o inimigo vinha e devastava, o inimigo vinha e destruía, o inimigo vinha e roubava. Muitas vezes a gente se sente como o povo de Israel, sabe? A gente trabalha e parece que, como diz a palavra, essa expressão, né? Era como se tivesse muitos gafanhotos, como se fosse uma praga de gafanhoto. Muitas vezes na nossa vida, parece que tem uma praga de gafanhoto na nossa casa, né? A gente trabalha e não vê o fruto desse trabalho. Parece que você trabalha e não tem o que comer e você começa a passar por aquele problema. Às vezes é um problema na família, às vezes é um problema que você não consegue dar volta. Parece que é uma praga de gafanhoto dentro da minha casa. E Israel estava passando por esse grande problema, que o inimigo vinha e conseguia devastar, e conseguia roubar, e conseguia trazer grande perturbação para o povo de Israel. O que o povo de Israel então fez? Então o que o povo de Israel começou a fazer? Eles começaram a mudar o comportamento deles. Tudo isso porque eles tinham se voltado contra Deus. Eles estavam desobedecendo a Deus. Algo estava acontecendo. E até que a palavra fala que eles vão e se escondem em cavernas. Eles vão e fazem esconderijos. Que muitas vezes é o que acontece com a gente quando nós temos algum problema. Ao invés de, eu tenho um problema, eu vou enfrentar esse problema. Muitas vezes a nossa solução é se esconder. Muitas vezes a nossa resolução é ir e cavar um buraco e se esconder. Quantas vezes a gente tem a sensação que quer morar num lugar deserto, numa casa na beira da praia, não vê mais a cara de ninguém? Quantos aqui já teve essa vontade? Isso, sincero, povo. Quem é um povo sincero aí que já teve essa vontade? Eu sei que tem gente que é motivada 24 horas todos os dias. Mas pessoas normais como eu, que cansam, que têm problemas, e que às vezes eu falo, Senhor, a minha vontade é de ter uma casa no meio do nada, né? Nunca passou essa vontade no seu coração? Meu Deus, estou me sentindo mal. Alguém levanta a mão. Né? Às vezes a gente tem essa vontade e literalmente o povo de Israel estava se escondendo. A gente tem uma vontade de se esconder. Agora o povo literalmente estava cavando o buraco na caverna e eles estavam se escondendo do inimigo. Eles estavam com medo. Geralmente quando a gente tem um problema, esse problema começa a mudar o nosso coração. Os problemas nos mudam. Os problemas nos transformam. E eu vou dizer algo para você, que nós não queremos, mas os problemas, o fundo do poço, o dia mau, o dia difícil, é necessário. Fala assim junto comigo, é necessário. A gente não quer, mas é necessário. Ele fala o seguinte, no versículo 6 diz que os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. E aí, neste momento, o povo pediu socorro. Foi quando chegou no absoluto. Foi quando chegou no limite. Foi quando chegou, nós não temos mais o que fazer. Quando o povo inimigo reduziu Israel à mais absoluta miséria e pobreza, o povo de Israel clama por socorro. Quantos de nós, no momento de absoluta tristeza, de absoluta angústia, de absoluta escuridão, é que a gente clama pelo Senhor? Se lembre, volte aí na sua memória,
quais foram os seus melhores momentos de oração? Qual foi o período da sua vida que você decidiu aprender a jejuar? Que você disse, eu tenho que fazer um propósito, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, porque eu cheguei no absoluto, eu cheguei no extremo, e agora eu não tenho mais nada, e eu preciso do Senhor. E neste momento da história, é que o povo de Israel, ele se volta para o Senhor, ele pede socorro. O nosso problema é que muitas vezes nós temos problemas, e a gente começa a procurar e a reclamar e a murmurar e a falar para todo mundo. A gente reclama para o pai, para a mãe, para a vizinha, a gente vai reclamando, a gente vai abrindo a nossa boca e a gente vai gritando para o mundo os nossos problemas. Só que a gente não chama, a gente não clama pelo socorro que vai vir na nossa vida, que é do próprio Deus. Jesus, eu preciso de Ti. Às vezes a gente é tão autossuficiente. Às vezes a gente acha que todo o poder, toda a força, todas as conquistas... Tem gente que acha que o ar que respira é por ele mesmo. Deixa o Senhor dar uma trancadinha no seu ar para você não dizer, ai meu Deus, ai meu Deus. Né? Eu sempre falo, tem um monte de ateu que na hora do, ai meu Deus... Sim ou não, igreja? Eu não acredito em Deus. Lá na hora do aperto, vó, ora por mim. Todo mundo tem uma voz de oração, né? Aquele desespero. Sabe, queridos, o nosso problema é que nós viramos as costas para Deus. Nosso problema é que nós nos esquecemos de Deus. O problema de Israel não era o que o inimigo estava fazendo com eles. O problema de Israel não era que o inimigo estava indo lá e roubar e oprimir eles. O problema de Israel é que eles tinham virado as costas para Deus. O problema da nossa geração, o problema da humanidade, o problema do mundo não é a economia. Sabe, todo mundo quer chegar a uma conclusão que se todas as nações elas fossem nações de primeiro mundo, se todas as nações fossem economicamente prósperas, não teriam problemas. Mas você vai encontrar milionários se suicidando. Milionários depressivos. Porque a humanidade ela sempre acha que a solução do problema é o dinheiro, é a economia. Então a gente acha que a solução da nossa humanidade é o governo. A gente acha que as coisas vão se resolver na nossa casa quando a gasolina baixar, quando a comida do mercado baixar, quando a gente tiver um sistema de saúde, quando a gente tiver uma educação. Tudo isso, queridos, vai nos ajudar, mas o que nós precisamos é se voltar para Deus. É isso que a humanidade precisa. Tudo que nós temos colhido, todo o mal que nós temos colhido e nós temos visto e vocês têm lido, o que tem acontecido, todo o mal que nós temos colhido é consequência do pecado. Todo o mal que nós temos colhido é consequência da desobediência, é estar longe de Deus. As pessoas estão negando Jesus porque elas não querem se indispor. O crente não está querendo se indispor, sendo que João Batista teve a cabeça numa bandeja. Sendo que nós tivemos mártires na Bíblia, Filipe, Estevão, João, os apóstolos. Mas hoje o crente não quer se posicionar. Hoje o crente não quer se indispor. O crente não quer ser cancelado. Sabe, queridos, nós cristãos, crentes evangélicos, seja lá qual for a nomenclatura. Quando o povo me pergunta, já não falo que eu sou evangélica, porque eu já estou quase com vergonha dessa nomenclatura. O que tu é? De Jesus. Eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, eu creio no batismo do Espírito Santo, na Trindade, e eu creio que Ele vai voltar. Porque já está uma vergonha do nosso não posicionamento, do nosso não indispor. Sabe, tem pessoas como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que falaram, eu não vou me ajoelhar, eu não vou me render, eu não quero os manjares do rei.
O nosso problema, o nosso maior problema, não são os problemas que nós temos. Nosso maior problema é quando nós estamos longe de Deus, é quando nós estamos desobedecendo a Deus, é quando nós estamos desagradando a Deus, quando nós queremos agradar pessoas e a gente não está preocupado se a gente está desagradando a Deus. Esse é o nosso maior problema. Mas desse problema de Israel, dessa luta que eles estavam passando, dessa miséria, dessa luta que eles estavam passando, começa a entrar o medo. O medo é a consequência dos nossos problemas. A gente tem medo. Porque o problema, ele nos transforma, o problema, ele nos muda. O problema, ele rouba muitas coisas da gente. O problema tira o nosso ânimo, o problema tira a nossa fé. Muitas pessoas param de vir à igreja porque estão com algum problema. Muitas pessoas param de vir à igreja porque começa a ter o coração como de Gideão. Se o Senhor estivesse comigo, isso não me aconteceria? Sim ou não? Mas se Deus me ama, isso não me aconteceria. Nós começamos através do problema a mudar a nossa fé. Porque Gideão, ele começa a mudar a fé que ele tinha em Deus. Ai, se tu era Deus, isso não estava me acontecendo. Aí como se Deus estivesse falando assim, tu bateu a cabeça, teve amnésia, tu esqueceu. Tu bateu a cabeça, teve amnésia. Esqueceu do que vocês fizeram? Porque eu disse para vocês, não se ajoelhem diante dos deuses dos amorreus. Vocês entraram na terra dos amorreus, mas vocês se ajoelharam diante desse Deus. Que Deus? Quais os deuses que nós temos nos ajoelhado? Deus disse. Isso foi a consequência de vocês estar adorando um Deus que eu não mandei vocês adorar. Vocês trocaram. O medo, ele muda a perspectiva de quem nós somos. Esse é o problema do medo. Nós estamos passando por um problema, nós estamos passando por uma situação. Esse problema começa a nos mudar, esse problema começa a roubar a nossa esperança, roubar a nossa fé. Os nossos problemas começam a mudar a nossa perspectiva. Quantos de nós aqui, se você não está, ou você já passou, e quem sabe um dia pode passar, períodos de choro, períodos de angústia, períodos que a solução não vem. Nós ficamos adoecidos, Provérbios vai falar isso. A esperança adiada faz o coração adoecer. Até o crente tem a esperança adiada. Até nós que somos da fé temos a esperança adiada. Quando a nossa esperança é adiada, o que você tem desejado que tem demorado? Você tem alguma coisa que você tem desejado que você sente que tem demorado um pouco? Só eu, queridos, eu tenho um negócio que eu quero muito, que eu oro para Deus, mas a coisa não chega. Eu me sinto mal, porque eu estou muito assim, pior que vocês. Eu já estou me sentindo muito pior do que a igreja. Mas assim, eu já me peguei com o coração adoecido, esperança adiada, está demorando. Eu queria muito, mas está demorando. Senhor, eu queria, mas não está chegando no meu tempo. A esperança adiada, ela faz o coração adoecer. Quando nós estamos passando por problema, o medo começa a tomar conta. O medo, gente, é imperceptível. É imperceptível, mas às vezes nosso coração está cheio de medo. Grave essa palavra para a sua vida. O medo muda a perspectiva de quem nós somos. O medo muda o olhar que nós temos a respeito de nós mesmos. O medo muda o que Deus pode fazer. O medo muda a nossa perspectiva. O medo muda a nossa visão. O medo muda o nosso olhar. Porque o que acontece com Gideão? Olha que interessante. Deus só ajuda porque o povo clama, sim ou não? A Bíblia fala que o povo pede por socorro. Às vezes você está dizendo, Deus não está me vendo. Queridos, Deus te vê. Mas Ele vai agir quando você clamar. De novo, Deus Ele te vê. Mas Ele só pode agir quando você clamar. E aí naquele momento que o povo de Israel ora e clama por socorro, Deus vai intervir na história. No momento que eles clamam, vai vir o profeta. Quantos profetas Deus tem mandado na nossa vida? Quantas palavras você tem recebido? Quantas palavras de ensinamento? E você está falando, Deus não está falando comigo, Deus não está respondendo. Deus está enviando os seus profetas para você, amém? Eu creio. Queridos, às vezes acontece algumas coisas na minha vida, alguém fala alguma coisa, alguém faz algo para mim que eu falo, Deus está enviando os seus profetas para mim. É resposta de oração. Agora é tão interessante que o povo clama, mas quando a resposta vem, o povo não quer obedecer a ordem de Deus.
É muito a gente, não é a igreja. Ai, eu me vejo tanto nessa história. O povo clamou, veio o profeta. Aí o profeta disse o seguinte. No versículo 11 diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho. Em Ofra, que pertencia a Joás do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Quantos aqui estão tão cansados, tão desanimados que você só quer ficar escondido, você não quer que ninguém te veja? E assim estava o nosso irmão Gideão. Gideão estava, vocês estão me vendo? Ele estava atrás da prensa de uva. Ele estava atrás da prensa de uva e escondido, debulhando o trigo. Quem sabe para fazer o pão daquele dia. Eu não sei se amanhã a família ia morrer. Às vezes nós estamos assim, a gente não quer se envolver, a gente não quer que ninguém veja a gente. Eu quero ficar escondido atrás da prensa de uva. Me deixa quietinho atrás da prensa de uva. E Gideão estava ali escondido atrás da prensa de uva, debulhando o trigo dele. Escondido para o inimigo não ver, porque ele sabia que era a comida que ele tinha e podia perder. Ele estava escondido, ele estava com medo. Gideão não age. Quando Gideão está lá escondido, Deus aparece e fala: Gideão, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Eita glória! Gideão não celebrou. Gideão não era tão crente como a gente. Gideão ficou escondido. Como que uma pessoa que está escondida, com medo do inimigo, traumatizado, baixa autoestima, com medo, amargurado, sofrendo, como assim este homem é um guerreiro corajoso? É como se Deus falasse para Gideão, Gideão, né? O anjo errou, dessa vez o anjo errou. Às vezes eu estou falando algo para você, não, anjo, tu errou. Tu errou de endereço. Não era o 350, era o 352. O anjo errou de endereço. Como assim? Um cara com medo escondido é um guerreiro corajoso. O nosso Deus é poderoso, não é, queridos? Sabe o que acontece? Deus não estava olhando para o problema de Gideão. Deus não estava olhando para aquilo que, como Gideão estava, como os problemas mudaram Gideão. Deus estava olhando para a essência de Gideão, para o original de Gideão. Quem Deus tinha feito Gideão para ser. Deus vê diferente da gente. A nossa perspectiva, ela pode ser distorcida. Deus, Ele vê diferente da gente. Deus vê o que nós não estamos vendo. Deus vê quem nós não estamos vendo. Deus enxerga Gideão atrás daquela prensa de uva. Ei, queridos, Deus te vê. Pode ser que ninguém esteja te vendo, mas Deus, Ele te vê. E Deus, Ele vai te chamar para aquilo que Ele fez você. Quais são as suas características? E a visão de Gideão sobre si mesmo estava totalmente distorcida. Por quê? Quando Deus fala, quando o anjo vem e fala, ei, guerreiro corajoso, Gideão olha e fala assim, meu Senhor, se o Senhor estivesse conosco, nada disso tivesse acontecido. Aí começa a ladainha de Gideão. Gideão começa a murmurar, Gideão começa a botar as feridas dele para fora. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso estava acontecendo. Nós somos assim. Deus estava dizendo, eu já estou te chamando, é que eu já te dei a vitória. Deus já está vendo o fim, queridos. Como nós temos dificuldade para ouvir a voz de Deus, para enxergar aquilo que Ele está fazendo. Ele está vendo até o que Ele está vendo em você, até aquilo que você não vê. Naquele momento, Gideão fala, ele diz o seguinte. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem te envia. Sabe a força que você tem? Olha para a pessoa que está do teu lado. É forte, é fraquinha essa pessoa? O que ela é?
Fala para a pessoa assim, vá com a força que você tem. Queridos, nós somos assim, ó. Aí eu vou. A gente sempre vai jogando para frente. Deus está falando assim, ô Gideão, foca. Vá com a força que você tem. Por quê? Pode ser bem pequenininha a força que você tem. Porque Ele está dizendo, eu é que estou indo contigo. Não importa. Eu tô me sentindo o Rob nessa pregação. Neto, na tua eles eram uma palma, eu já estou com 2. Sabe, vá com a força que você tem. Eu sempre falo, essa frase eu sempre falo. Não importa com quem você está lutando, não importa a guerra que você está lutando, importa é quem está com você na guerra. Não importa se a luta é grande, se é um Golias, se é gigante, não importa. O que importa é quem está comigo. Você tem que estar preocupado se o Senhor não está com você. Eu faço uma oração, sempre quem convive comigo sabe que eu faço muito essa oração. Algumas coisas na Bíblia, algo bem prático para você fazer no seu dia a dia. Eu tenho alguns versículos decorados que eu faço oração de declaração na minha vida. Tem uma oração que Moisés falou para o Senhor, que Moisés falou assim, Senhor, não me deixa ir se a tua presença não for comigo. Sempre que eu vou ministrar, sempre que eu vou fazer um negócio, sempre que eu vou fechar alguma coisa, sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu falo, Senhor, não me deixa ir se a tua presença não for comigo. Porque, queridos, nada importa se vai ser grande, se vai ser difícil. O que importa é que se o Senhor está comigo, a vitória é certa, vai dar certo. Ou Ele me coloca nesse lugar, ou Ele me tira desse lugar. E aí, nesse momento, que Deus começa a falar com Gideão, vá com a força. É pequenininha a tua força? Tu é bem fraquinho? Não importa. O que importa é o seguinte, vá com a força que você tem, não importa o tamanho. Eu é que estou indo contigo. Olha que se tinha uma palestra motivacional, era nesse momento da história. Sim ou não? Quem não acha que Deus é um Deus motivacional, se tinha uma coisa que o anjo estava fazendo, era uma palestra motivacional ali para Gideão, dizendo, vai, tu é forte, se olha no espelho, tu é forte, tu é bonito, tu é guerreiro, tu vai vencer. Isso aí. Estava ali dizendo, vai, tu é forte, eu estou contigo. Aí vem Gideão, de novo a gente. Ai, pastor, mas Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. A baixa autoestima, a autoestima estava lá no chão de Gideão. Ele estava dizendo o seguinte, o meu clã já é o menor, do menor eu sou o menor. Alguém já sentiu assim? O meu clã já é o menor. A gente já não é importante na sociedade. Nós já somos agora do menor, eu sou o menor, eu sou o menos importante da casa do meu pai. Gente, eu olhei para Gideão e falo, Gideão, se algum dia eu já tive a baixa autoestima, né? Bate aqui, amigo. Estamos juntos nessa jornada. Eu sei que você já se sentiu assim. Senhor, olha para fulano. Olha para ciclano. Sabe qual é, queridos? A sociedade, ela qualifica quem é importante, mas para o Senhor é muito diferente. É muito diferente. O ser humano, ele olha para aquele que tem posses, para aquele que tem dinheiro, para aquele que tem carrão, para aquele que é bonito, para aquele que se veste bem. A sociedade, ela qualifica o que é ser forte, o que é ser poderoso. Mas o Senhor, Ele qualifica, Ele vê diferente. E é isso que nós temos que entender. Então, se ninguém te valoriza, se sinta amado e valorizado pelo Senhor. Porque ninguém via Gideão, nem ele mesmo, mas o Senhor via.
O Senhor viu aquele homem da menor tribo, o menos importante da casa do pai dele. O Senhor viu esse homem atrás de uma prensa de uva, debulhando o trigo e dizendo: é você que vai libertar Israel. O que vai acontecer através de você? Gente, Deus é tão poderoso. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração, um pedaço da ministração do T.J. Jakes. Ele fala o seguinte, olha que interessante isso. Quando Jacó passa por um processo lá com o Senhor, Jacó apronta, rouba a primogenitura, apronta com o pai, sai fugido da casa do pai, está lá, vai no meio do nada, ele começa a lutar com o anjo, ainda luta com Deus. Naquele momento, a galera que era aí do encontro com Deus, né, chamado Peniel, e aí estava lá lutando com o anjo, aí Deus muda o nome de Jacó para Israel, ali começa a nação de Israel. Amém? Amém. Mas quando Deus vai chamar, e é sempre assim, sempre que o povo apronta, sempre que o povo desobedece a Deus, que o povo começa a sofrer, queridos, tem os covardes, mas Deus levanta os seus valentes. De tempos em tempos, Deus levanta um Moisés, Deus levanta um Gideão, Deus levanta um Davi, sempre Deus levanta os seus valentes. Chega no momento da história que o povo de Israel desobedecendo está lá no Egito, preso no Egito, que Deus vai tirar o povo do Egito. Ele levanta um homem chamado Moisés. Quando Deus vai chamar Moisés, qual é a desculpa, quem lê a Bíblia, qual é a desculpa que Moisés dá para Deus? Que ele era o quê? Ele tinha um problema na língua. Algumas versões falam que ele é gago, algumas versões falam que ele era pesado de língua. Ou seja, Moisés, ele fala para Deus: como eu posso ser um líder se eu não consigo falar? Eu tenho problema na língua. Como que eu vou liderar se eu não sei falar? Como eu vou liderar se eu tenho um problema físico? Era um problema, ele não... E ele disse: Deus, quem lidera desse jeito? Êxodo 4 vai falar isso. Êxodo 3 fala o seguinte, que quando Deus vai se apresentar para Moisés, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Ele não fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Israel. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão. Mas Abraão era o pai da fé, todo mundo quer ser filho do pai Abraão. Isaac era o filho da promessa. Quem era Jacó? Jacó era aquele ladrão, usurpador, aprontou, brigou com o irmão, brigou com o pai, saiu de casa um revoltado, errado na vida, que Deus teve que converter, até mudar o nome. De repente o CPF, porque estava atrás dele. Deus disse: eu estou mudando o teu nome, a tua história. Quando ele vai dizer para Moisés, ele está dizendo para Moisés: eu vou te contar de quem eu sou pai. Eu sou pai de Abraão, eu sou pai de Isaac, mas eu também sou pai de um ladrão, de um usurpador, que eu tive que transformar a vida, e dele eu fiz uma nação. Sabe o que isso nos mostra? Que quem sabe, alguns de nós aqui são como Jacó. Deus está nos lembrando: eu sou pai de Abraão, eu sou pai de Isaac, mas eu sou pai de Jacó. E Moisés, e depois ele vai falar para Moisés: não sou eu que fiz a boca? Não sou eu que fiz a língua? O que eu não posso fazer contigo? Por que a gente apresenta desculpa diante de Deus? Deus, mas eu não sei falar. Deus, mas eu não sei andar. Não sou eu que faço a língua, não sou eu que faço a perna, não sou eu que faço todas as coisas, sou eu que faço. Nós colocamos a expectativa em nós e Deus está tirando: tire a expectativa de você e coloque em mim. Porque a força que você precisa, ela está em mim. Porque nós não temos nada de nós mesmos, ai de nós, se a gente colocar a expectativa em nós. Quem aqui pode andar tão preocupado com a vida que possa acrescentar 1 hora ao curso da sua vida? Ele é Deus soberano e nós temos que reconhecer a soberania de Deus. Ele está dizendo para Gideão: sou eu que faço, não é da sua forma. E a solução chega para esse momento. Quando Gideão já deu todas as desculpas, assim como às vezes a gente dá todas as desculpas para o Senhor, Deus vem e mata todas as nossas desculpas. E o 16 fala: certamente eu estarei com você, disse o Senhor. E 16, para estar encerrando com vocês, eu quero que a gente leia o 16, porque o desfecho dessa ministração vai ser o versículo 16. Olha só que interessante.
certamente estarei com você. Amém, queridos? Agora ele fala, quem é que vai destruir os midianitas? Você. Então ele fala, você. Ele não fala, Deus não fala, eu vou destruir os midianitas. Ele fala, você vai destruir os midianitas. Sabe o que acontece? Às vezes nós estamos orando e nós queremos que Deus mude o problema. Mas Deus está dizendo, eu preciso mudar você. Eu não estou mudando o problema porque a solução do problema está nas suas mãos. Muitas vezes a gente se nega a viver o processo porque a gente quer que Deus resolva os nossos problemas. E Deus está falando para Gideão, a solução do problema está nas suas mãos. Gente, isso é uma revelação para nós. As pessoas, elas têm problema financeiro, e o que elas fazem? Elas vão jogar na loteria lá, né? Na Sena, Mega Sena. As pessoas que estão com problema financeiro, elas jogam na Mega Sena. Não faça isso, tá, irmãos? Não faça isso. Ajude as pessoas que vai retornar para você. Não jogue dinheiro fora. Por quê? Porque você acha que a Mega Sena, ela vai resolver todos os seus problemas. Resolveria todos os nossos. Amém, irmãos? Amém, queridos. Amém. Resolveria o seu, o meu também. Ganhou na Mega Sena, resolveria os nossos problemas. A gente quer ganhar na Mega Sena. A gente não quer passar pelo processo de uma educação financeira, de trabalhar mais, de estudar mais. Nós queremos a Mega Sena. O que acontece? Gideão estava clamando para que Deus resolvesse o problema. Ou Deus vai lá e mata todo mundo. E Deus está dizendo, não. Eu vou trabalhar em você. Porque a solução do problema, a vitória, ela está nas tuas mãos. E esse é o grande segredo. A solução eu vou dar nas suas mãos. Às vezes, você quer mudar o filho, você quer mudar o marido, você quer mudar a sua situação financeira, mas Deus está dizendo, eu quero mudar você. Há muitos anos atrás, veio uma mãe, nós liderávamos jovens, e veio uma mãe, o filho com um grande problema emocional, e a mãe veio pedir ajuda. E aí ela disse assim, Cris, ajuda meu filho. E eu falei, não, seu filho vai ficar depois, eu quero conhecer o seu coração. Ela não me ouvia. E eu falava assim, ela falava assim, ele precisa ir para a igreja. E eu falava, você vem para a igreja? Ela falava, não, eu não preciso. Nada do que eu falava, ela me ouvia. E ela falava, ele precisa mudar, ele precisa ir para a igreja, ele precisa ser ajudado, ele precisa de pastores. Eu falava, não, eu quero que você venha para a igreja. E ela falava, e ela não me ouvia. E aí eu desisti de falar. Porque eu queria dizer para ela, o problema do seu filho é você que está causando. E você quer mudar o seu filho sem que você seja mudada. E aí depois vieram uns dias tristes nessa família. Mas eu queria dizer para ela, deixa o seu filho, porque se você for transformada, você vai transformar o coração do seu filho. A solução do problema está nas tuas mãos. Mas você quer mudar marido, você quer mudar filho, você quer mudar todo mundo ao seu redor. Gideão queria ver a solução do problema. Deus disse, não, Gideão, vai ser através de você. Eu estou fazendo em você, porque eu quero fazer através de você. É isso. É isso que o Senhor nos chama. A solução é que o Senhor está conosco. E Ele coloca a solução na sua mão. Olhe para a sua mão, como ato profético. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a sua esperança adiada. Eu não sei quando os seus joelhos batem no chão o que você ora. Mas eu quero que você olhe para a sua mão e você declare, e você faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus. Olhe e fala, Senhor, coloque a solução nas minhas mãos. Senhor, coloque a solução nas minhas mãos. Me revela e me mostra e coloca a solução nas minhas mãos. E eu não vou dar desculpa como Gideão. Eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. E declare, Senhor, eu não tenho medo. E se eu tiver medo, eu vou com medo. E eu quero que o Senhor me fortaleça. Porque se a minha força é pequena, não importa. O que importa é que o Senhor está comigo. Eu termino dizendo, Efésios 6:10 fala, sejam fortes no Senhor
e no seu grande poder. Sejam fortes aonde? No Senhor e no seu grande poder. Efésios 6, muitos de vocês sabem Efésios 6 de cor. Sejam fortes no Senhor, permaneçam firmes contra as estratégias de Satanás. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Se revistam da armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, da sandália das boas novas, da espada que é a palavra. O Senhor nos chama para a guerra. Se coloque de pé nessa noite, guerreiro corajoso. Ele te chama a vestir a armadura dele. Se vista da armadura do Senhor, do capacete da salvação, da couraça da justiça, da cinta da verdade, das sandálias das boas novas que o mundo precisa. Você tem se escondido e o Senhor está falando: sai desse esconderijo, sai desse buraco que você mesmo cavou. E hoje eu te chamo para carregar a espada da verdade, que é empunhada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Um povo guerreiro e corajoso precisa se levantar na nossa geração. Um povo que não tem medo das ameaças. Um povo que não tem medo de se posicionar. Um povo que carrega a fé, que carrega a verdade. O povo de Deus, hoje Ele te chama. Oh! Aleluia! Preciso agora só de ti. Fala, eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Faça a sua oração nessa noite. Tu és a rocha eterna. Eu sei pra sempre és fiel. Sim, tu és fiel. Aleluia! Ó Deus, como eu preciso agora só de ti. Preciso de ti. Tu és a rocha eterna. Eu sei. Pra sempre és fiel. Ele é fiel para cumprir. Sim, tu és fiel. Ele te enche de fé. O Senhor te enche de esperança nessa noite. E Ele fala: se revista dessa armadura. Eu te chamei para guerra. Eu não te chamei para ficar escondido. Move em poder e hoje moverá. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Deus que sempre curou e hoje vai curar. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Tu és o Salvador. Ele é sempre. Pra sempre será. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Ó Deus, Aleluia. eu preciso agora só de ti. Fala que você precisa. Preciso de ti. Peça socorro pro Senhor. Ele está aqui nessa noite. Tu és a rocha eterna. Eu sei pra sempre és fiel. Se tu és fiel. Aleluia. Filhos Deus ouviu e hoje ouvirá. Ele está aqui. Tu és o mesmo. Deus está colocando a solução na sua mão. Querido, se eu fosse você, se você está entendendo o que está acontecendo nessa noite. O Deus que cura, o Deus de maravilhas, o Deus de milagres, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Gideão, Ele está aqui. Toma posse daquilo que é seu. Ele te vê. Aleluia. Tu és o mesmo. Se
Tem alguém aqui enfermo nessa noite? Levante a sua mão bem alto. Tem alguém enfermo? Levante a sua mão bem alto. Você vai levantar a mão. As pessoas que estão ao redor dessa pessoa, vira para ela, quem está na frente, quem está atrás, vira e coloque a mão nessa pessoa. Levante a sua mão. Você está vendo alguém? Coloque a mão nessa pessoa. Nós vamos nos unir à fé. Você está vendo a pessoa enferma? Coloque a mão sobre ela. Você é um agente dos céus nessa terra. Coloque a mão nessa pessoa e comece a falar: Senhor, cura. Cura de toda enfermidade. Liberamos a cura. Cura física, cura emocional. Fala: Senhor, cura o meu irmão, cura a minha irmã nessa noite. Há uma unção de cura. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ora, cantar, cantar. Deixa Deus te usar. Coloque a mão sobre essa pessoa e libera a palavra de cura. Aleluia. Pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão sendo libertas nessa noite. Tu és o mesmo, se move em poder e hoje moverá. Tu és o mesmo. Ele está aqui. Tu és o mesmo. Você que está na sua casa, comece a orar. Ore por cura. Para que a manifestação do Espírito chegue na sua casa nessa noite. Aí onde você está, o poder do Senhor está invadindo a sua casa. Tem pessoas sendo cheias do Espírito Santo. E pra sempre será. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Se move em poder. Para baixar. Aleluia. Tu és o mesmo, Deus que sempre curou. Aleluia. Aleluia. Mulheres, essa semana o Senhor me deu uma direção e eu vou liberar essa direção no culto de mulheres. Nós vamos entrar num tempo de oração. Quem quiser entrar, venha no culto de quinta que eu vou liberar uma direção para nós na quinta-feira, amém? Deus precisa levantar um povo de fé que ora, um povo de fé que crê na oração, que não sai desse lugar. Em nome de Jesus, glória a Deus, Ele fez, Deus está fazendo. A cada domingo, na Igreja das Nações, eu venho para cada culto com meu coração cheio de expectativa, porque eu sei que Ele está, e Deus está fazendo, e eu sei que tem pessoas que estão entendendo o que Deus está fazendo nesse tempo, nas nossas vidas, na nossa geração, e quem crê, viverá, em nome de Jesus. Eu não posso encerrar esse culto. Todos os cultos a gente faz um chamado para quem quer receber Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Quando a gente faz essa confissão de fé, essa confissão pública, de falar: eu creio em Jesus. Se você nunca recebeu essa oração, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, que nunca ninguém orou por você? Tem alguém aqui nessa noite? Tem, queridos? Levante a sua mão para que eu possa ver. Se você nunca fez essa oração, se tiver alguém, vem aqui na frente. Eu não estou vendo. Tem alguém, queridos? Todos salvos, amém? Tem? Então vem. Eu não consigo enxergar porque está escuro. Então vem aqui, isso, vem aqui à frente. Isso, vem. Vem à frente. Eu quero orar por você. Venha, venha para escrever o seu nome no livro da vida. Vem, eu quero orar por você, vem. Aleluia. Tem mais alguém? Como é que... Tamires. Pai, nessa noite, vem aqui do ladinho. Tem mais alguém? Vem. Vem aqui junto. Meu amor, vem. Que linda.
Glória a Deus. Pai, nós oramos pela Tamires nessa noite. Escreva Tamires no livro da vida, Senhor. Senhor, nós oramos pela Esme, Senhor. Escreve Esme no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e escreva Nicole no livro da vida. Façam essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu estou tomando a decisão mais importante da minha vida. Eu entrego meu coração para ser cuidada por Ti. Amém. Sejam bem-vindas à família. Tu és a rocha eterna, eu sei pra sempre és fiel. Sim, tu és fiel. Ó Deus, como eu preciso agora só de Ti, preciso de Ti. Tu és a rocha eterna, eu sei pra sempre és fiel. Aleluia. Sim, tu és fiel. Aleluia. Levante a sua mão para o alto nessa noite tão gloriosa, na presença do Senhor. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoe o teu povo, abençoe cada pessoa que está aqui, abençoe as famílias, as casas, que vocês tenham uma semana muito abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus.